Fala pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí ao lançamento do SolidWorks 2021 e Conectividade OTG Experience Works. Me chamo Thiago Maximiliano e faço parte do time do marketing aqui da Cisprice. E hoje eu serei o intermediador do evento e no decorrer da apresentação soltarei algumas enquetes rápidas para interagir com vocês no decorrer do evento. Vou adiantando que o evento ele está repleto de novidades e que os palestrantes têm autoridade no assunto. Eles irão abordar as principais novidades do SolidWorks 2021 e OTG Experience Works. Antes de darmos início, na ferramenta do Zoom, no canto inferior, vocês têm o botão de bate-papo, no qual poderão estar aí nos enviando perguntas, e eu estarei anotando a todas para serem respondidas ao final da apresentação. E agora, sem mais delongas, vamos dar início aí ao evento. Estão aqui comigo o Rafael Álvares e o Luciano, do time da Cisprice, que apresentarão as novidades do SolidWorks 2021, e também o Thiago Amorim, do time da Dassault, que irá apresentar o OTG Experience Works. Desejo a todos vocês um ótimo evento. E agora é com você, Rafael. Boa tarde a todos. Obrigado, Thiago. Sejam bem-vindos ao evento de lançamento do SolidWorks 2021 da Cisprice. Eu vou iniciar a apresentação para vocês falando um pouquinho da Cisprice. A Cisprice é uma empresa do grupo YKP, tá? É uma empresa nacional, pertencente ao grupo YKP, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado de alta tecnologia. Atualmente, a Cisprice possui duas unidades de negócios, né? A Multiworks e a Tech. A Cisprice Multiworks é uma parceira premier da SolidWorks no Brasil. Nossa missão é levar soluções em engenharia para potencializar o desenvolvimento de produtos e a performance das empresas no mercado. A gente atua em diversos segmentos, tá? Suportando todos os negócios dos nossos clientes e revolucionando a TI, simplificando os processos e auxiliando na jornada da transformação digital. Tá? Eu vou dar uma breve introdução para vocês sobre o que há de novo no SolidWorks 2021, com as funcionalidades expandidas, tá? O que são as funcionalidades expandidas? São melhorias de interface, melhorias de features, melhorias nos ambientes de montagem, melhorias na parte de drafting, detalhamentos, enfim, são melhorias consideradas corriqueiras, né, no dia a dia de vocês, tá? Abordando um pouquinho sobre a parte do ambiente de montagem, o meu colega Luciano, que vai fazer a apresentação técnica para vocês, ele vai entrar mais em detalhes, mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos, tá? Por exemplo, no ambiente de montagem, um dos pontos que eu queria ressaltar é a parte de relatórios de interferência, tá? Esses relatórios de interferência, eles conseguem, a gente vai conseguir tirar esse relatório através de uma lista de Excel, tá? Vai existir essa integração entre o SolidWorks e o Excel, a ponto que você vai conseguir retirar esse relatório e manipular ele no próprio Excel. Outro ponto que eu gostaria de apresentar para vocês é sobre a simplificação de montagens, tá? O que é essa simplificação de montagens? No que ela vai me ajudar? A simplificação de montagem, ela vai te ajudar a abrir conjuntos com bastante componentes, tá? Então, a gente fala aí de conjuntos de 30, 40, 50, 100 mil peças, 100 mil componentes, né? Que demora um pouco para você abrir. Na versão 2021 do SolidWorks, a gente tem algumas ferramentas que ele vai auxiliar você na abertura desses arquivos e vai melhorar o processamento desses arquivos com a parte de desempenho gráfico aprimorado. Ele vai carregar os modelos e vai deixar esse modelo mais leve para você poder manipular ele, tá? Um outro ponto que é bastante importante, e aí é onde vocês vão ver muitas novidades, é a questão do desenvolvimento, do aprimoramento das ferramentas do dia a dia de vocês. Então foram acrescentados mais de 60 recursos, aprimorados mais de 60 recursos nessa nova versão. Um outro detalhe que eu gostaria de apresentar para vocês também, comentar com vocês, é sobre a experiência que vocês passam
para o nosso time, tá? Na versão 2021, essa experiência que vocês passam para o nosso time, ela nunca foi tão receptiva, tá? A ponto que nós atendemos uma série de solicitações que vocês fizeram. Só para vocês terem ideia, depois eu vou entrar em detalhes aí, mas esse ano o lançamento da versão 2021 foi a versão que teve mais interferências dos usuários, tá? E quando eu falo interferência, vocês passarem a informação para o nosso time e o nosso time levar essas informações em consideração, tá? Eu vou apresentar isso para vocês mais para frente, mas era um ponto que eu gostaria de abordar com vocês, tá? Uma outra vantagem aí que tem na versão 2021, que é basicamente a parte de simulação, todos nós sabemos que a versão 2021, a parte de simulação é um pouco complexa nas outras versões, né, 2020, 2019, você tem, não são todos os usuários que dominam 100% essa ferramenta, porque tem uma série de dificuldades, existe uma série de configurações que precisam ser feitas, né? Na versão 2021, isso está mais fácil, tá? Por exemplo, a parte no Simulation ficou mais fácil de você usar, ficou mais fácil de você configurar. Por exemplo, no Flow Simulation você tem uma melhoria considerável aí, foi na questão das superfícies livres, que você consegue manipular essas superfícies, você consegue rotacionar essas superfícies. No Plastic, a gente tem a simplificação dos processos de fabricação, a definição de escolhas de materiais. Então, assim, são funcionalidades que estão facilitando a utilização do módulo, tá? Falando um pouquinho mais sobre a parte de desempenho, todos nós sabemos que o SolidWorks ele é conhecido por ter uma interface de usuário muito intuitiva, né, e personalizável. Isso permitiu que o SolidWorks fosse utilizado nas principais instituições de ensino do país, né, e também em empresas de grande, médio e pequeno porte, tá? No entanto, na versão 2021, a gente decidiu, a gente tomou houve uma assertividade maior, porque a gente resolveu escutar o que vocês precisam na ferramenta, tá? E o resultado dessa escolha é uma versão muito melhor em questão de desempenho da ferramenta. Só para vocês terem ideia, aqui está um gráfico para vocês entenderem um pouco. Todos os anos, o time da SolidWorks concentra os seus esforços em basicamente 4 itens, né, que são aprimoramento, inovação, qualidade e desempenho. Este ano, o time de desenvolvimento da SolidWorks dedicou 58% dos recursos com foco em melhorias que você, usuário, pediu. Tá? Então, toda essa melhoria de performance que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, ó, representado na cor azul, é voltado para performance, para melhoria de desempenho, tá? Qualidade de desempenho, a gente sabe que são áreas que o time da SolidWorks sempre focou, porém, esse ano o esforço realmente foi extra para alcançar algumas melhorias notáveis. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, esse gráfico aqui mostra a evolução da aceitação dessas SPRs, tá? Então, em 2015, a gente tinha um nível muito baixo de aceitação dessas SPRs, tá? Em 2020, a gente teve uma crescente aí de 25%, tá? Então, esse gráfico vai mostrar para vocês o aumento no fechamento das SPRs em relação aos anos anteriores. Esse outro gráfico é um gráfico onde a gente mostra como que foi considerado o que era muito, extremamente importante, o que tinha uma importância normal, uma importância considerável, e o que tinha uma importância relevante, tá? Então, a gente categorizou basicamente esses SPRs em 5 níveis de importância. Então, a gente tem importância 1 e 2, que são as mais críticas, pois têm um impacto mais significativo sobre todos os usuários. Tá? A importância 3 e 4 basicamente se concentra nas ferramentas que vocês, usuários, utilizam no dia a dia de vocês. Tá? E a importância 5 são pequenas mudanças de interface do usuário. Né? Embora isso também seja importante,
muitas RSPRs foram corrigidas nessa versão, tá? O foco predominante nesse lançamento foi realmente dar uma atenção maior às classes de 1 a 4, tá? Que são classes que são as importâncias de 1 a 4 que foram as que eu comentei com vocês, são as mais críticas e ferramentas que vocês usam no dia a dia, tá? Então, esses problemas foram tratados com mais atenção, tá? Para vocês terem uma versão melhor. Bom, como eu já disse para vocês, na versão 2021, a gente escolheu ouvir vocês, usuários. E o resultado dessa escolha é a melhor versão que vocês já viram do SolidWorks. Agora que a gente já viu alguns dos destaques, vamos dar uma olhada na prática do SolidWorks. Thiago, é com você agora, meu amigo. Valeu, Rafa, muito obrigado. De início aí, já consigo perceber que o SolidWorks ele está repleto de novos recursos e funcionalidades e que foi feita aí uma otimização de performance bastante relevante aí na ferramenta, né? E então, para passar agora a parte do SolidWorks em ação, o Luciano vai estar passando essa parte para vocês, tá legal? É com você, Luciano. Boa tarde a todos. Pessoal, é um prazer estar aqui apresentando para vocês o SolidWorks 2021. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Malgueiro. Eu faço parte do time técnico da Sysprice, no software SolidWorks. Sou um profissional certificado pela SolidWorks, SWA, SWP. Trabalho na área metal mecânica há mais de 30 anos. E hoje tem uma função muito gratificante para mim aqui, que é apresentar para vocês as funcionalidades, os avanços funcionais do SolidWorks 2021. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa apresentação. Bom, aqui vocês estão vendo aí, ó, vocês sabem que o SolidWorks, quem conhece bem o SolidWorks, sabe que o SolidWorks, toda a abertura do SolidWorks aparece uma imagem de um produto, que é um cliente da SolidWorks, que cedeu esse direito de imagem, que é um projeto que foi construído com o SolidWorks. E no lançamento da versão 2021 não podia ser diferente. Vocês estão vendo aí um produto, é um robô da empresa Square Robot. É uma startup com sede em Boston, que está utilizando robótica submersível avançada. Ele é utilizado para fazer a verificação em tanques de armazenamento de petróleo, sem precisar esvaziar os tanques, coisas que de outra forma não seria possível. Então, ele usa uma tecnologia de detecção de falhas de última geração. Ele é focado na segurança e na confiabilidade desses ambientes explosivos, proporcionando um desempenho, uma economia de tempo na atividade, né? Porque se você não tivesse esse robô aí, você teria que esperar esvaziar um tanque. Imagina um tanque de 200, 300 mil litros, né, aqueles tanques grandes de bases petrolíferas, né, você teria que esvaziar o tanque todo para verificar a integridade dele. Então, a Square Robot é uma startup que foi fundada em 2016 e escolheu o SolidWorks e o Enovia para fazer toda a solução de design e de gerenciamento do produto. Então, vamos lá. Agora vocês vão ver algumas funcionalidades do SolidWorks 2021 em ação. O que já era bom, né, eu sou suspeito de falar isso, mas o que já era bom ficou ainda melhor. Eu vou dividir minha apresentação em 4 partes para vocês. Peças, montagens, detalhamento e simulação. Desde 2021, no SolidWorks 2021, ele aprimorou ainda mais os recursos que eles têm, que são muito poderosos no trabalho com peças. Eu vou mostrar para vocês algumas peças que foram utilizadas na fabricação do robô da Square Robot, utilizando recursos de chapas metálicas, componentes estruturais e algumas melhorias visuais para aplicar no produto. Então, aqui temos, ó. Quando nós estamos trabalhando com chapa metálica, a gente precisava fazer aqueles arestas de flange, né? E eles eram originados de faces planas e simples, né? E na versão 2021, eles estenderam esse recurso de aresta, de flange de aresta, para todo o contorno da chapa, inclusive a borda toda aí. Vocês podem ver a visualização que está acontecendo aí. Os recursos de configuração do flange, vocês mantêm os mesmos, só que ao invés de ser só no pedaço plano, ele estende em toda a borda da chapa, tem as configurações de dimensão, né?
E o mais interessante de tudo, além de deixar a estrutura mais reforçada nesse caso aí, nesse exemplo, você consegue planificar a peça toda, fazendo os devidos cálculos de planificação de chapa, né? Tendo o dimensional do Blank para você exportar e detalhar esse produto. Nesse outro conjunto aí, ó, eu vou fazer a adição da chapa também. A função desses flanges de aresta é proteger os componentes internos desse controle de navegação. Esses recursos aí, eles foram implementados no SolidWorks, inclusive vocês estão vendo a facilidade que é de aplicar esse recurso, até no ambiente de montagem, e também você consegue fazer a planificação da chapa dentro do ambiente de montagem, de uma maneira bem mais rápida e mais segura. Nessa estrutura aí que vocês estão vendo, nós estamos utilizando os componentes estruturais. Os componentes estruturais aí que vocês estão vendo no horizontal, esses pequenos aí, eles são tubos 2x2, e os verticais são 3x3. Para fazer o arremate né, dessa configuração aí, você tem diversas configurações diferentes, como vocês podem estar vendo aí. Porém, a configuração ideal que eu gostaria que tivesse seria essa aí de canto a 45 graus. Nas versões anteriores, ficaria um resultado não tão agradável visualmente, e teria que fazer mais algumas tratativas para melhorar esse acabamento. Na versão 2021, vocês estão vendo aí, tem um novo tipo de tratamento que é a esquadria embutida. Essa opção, ela nivela o tratamento de canto entre os dois tipos de tubo, com os membros, e como os membros aí são todos espelhados, ele vai replicar o tratamento para todos os outros itens, né? Essa base também ela precisa ser pintada, para dar um ar mais bonito no trabalho em si e bem mais apresentável. Então, nós vamos escolher uma cor. Se vocês repararem aí, ó, nós temos uma paleta de cores muito grande, e no espectro de cores, tanto no espectro como você pode escolher uma cor, mas nem sempre a gente encontra a cor que nós queremos ou que o nosso cliente quer. Então, nessa versão agora, nós temos essa opção aqui, eu vou abrir o site do cliente, e vou utilizar as cores que estão no site do cliente, principalmente nesse banner aí que vocês estão vendo. O que vai acontecer? Eu vou usar uma ferramenta que é o conta-gotas, que agora eu consigo capturar a cor de qualquer região da tela que eu estou trabalhando. No caso aí, eu vou pegar a cor do site do fornecedor. Da empresa, perdão, que é a Square Robots. Eu vou pegar e vou pintar todo o componente. E para chamar mais atenção do componente, o que eu vou fazer? O que o SolidWorks 2021 é capaz? Eu vou selecionar os componentes verticais aí e vou colocar eles na cor laranja. Como também são componentes espelhados, ele vai acabar replicando a aplicação para todos os outros componentes que vocês estão vendo aí. Ok? Bom, também eu consigo, na parte de trabalho com essa parte de arquipeças, eu consigo personalizar algumas propriedades, como descrição, como data de criação, material, diversas propriedades são personalizáveis. E agora, na versão 2021, elas podem ser aproveitadas para preencher automaticamente blocos de títulos, listas de materiais, PDM. Às vezes, eu preciso calcular algumas propriedades personalizadas, definir uma propriedade customizada. Então, eu vou trocar o tipo de propriedade ali, ó, vocês vão verificar aí que eu vou trocar a parte do tipo de propriedade e vou escolher a opção equação. E aí eu vou personalizar o tipo de propriedade que eu quero. Por exemplo, eu vou selecionar aqui uma variável global e vou querer calcular o custo baseado no peso da peça. Né? Que eu tenho um peso estimado ali, eu tenho um valor de custo por quilo, então eu vou fazer um cálculo aí numa propriedade personalizada, que vai me dar um resultado aí de $428,60. Também posso fazer isso numa parte de chapas metálicas. Né? Eu quero fazer uma propriedade customizada na parte de tratamento, na parte de chapas metálicas, na lista de corte. O que eu vou fazer? Eu quero saber esses 4 pezinhos que estão aí, ó, eu quero saber qual que é o comprimento total da peça antes de cortar a chapa. Então, eu vou pegar a quantidade de peças, multiplicar pelo comprimento, que vai dar 20,52. Beleza, pessoal? Então, são novos avanços, né, novos processos, novas ferramentas que nós temos na parte de
de equação, de tabelas, que vocês sabem que o SolidWorks é muito integrado às ferramentas do Office. Bom, vocês viram aí apenas alguns dos aprimoramentos no SolidWorks 2021 na parte de peças. Eu vou fazer eu convido vocês a fazer um upgrade da versão que vocês têm hoje para 2021 para explorar ainda mais, que tem muito mais recursos robustos aí. Se eu for falar aqui todos os recursos, nós vamos demorar aí pelo menos umas 5 horas. E hoje é só uma apresentação, só uma pitadinha de todas as funcionalidades do SolidWorks. Na parte de montagens, como meu amigo Rafael já disse, o enfoque foi dado na parte de posicionamento, sincronização de componentes, montagem de grande porte e principalmente na melhoria da performance, na utilização dos recursos de montagem. No SolidWorks 2021, além dos posicionamentos padrões existentes, eu tenho agora o posicionamento de rasgo. Vocês estão vendo esse rasgo aí em forma de arco aí? Eu tenho agora o padrão de posicionamento desse rasgo aí no acesso no menu rápido, que fica mais fácil de você utilizar aí, ó. Além desse posicionamento de rasgo aí, que foi inserido aí nesse menu rápido aí, que é o posicionamento padrão, nós temos também a opção de fixar, como a gente tem para a fixação de elementos rotativos, o concêntrico. Eu posso configurar essa propriedade no documento para que eu não precise, não só nesse posicionamento em si, mas para que eu adote um padrão em todo o documento. E não precise, assim, ficar trocando toda vez o tipo de posicionamento ou posicionando de forma errônea ou por engano, aplicando uma restrição errada nesse posicionamento. Se vocês olharem aí, pessoal, também outro detalhe interessante na parte de montagem, às vezes você usa uma instância de componente padrão, você quer usar que todos os componentes que vocês colocaram obedeçam ao mesmo padrão. Então, você teria que fazer isso mudando de um por um, né, as propriedades de um determinado componente. E você pode configurar o padrão para que todos utilizem, você vai selecionar os componentes que você quer tornar padrão, e automaticamente ele já vai modificar todos para dentro do padrão que você selecionou. Você sincroniza essa configuração de acordo com o que você selecionou. Essas novas opções também ajudam a alterar, para que você não altere sem querer o posicionamento de uma peça, né, as propriedades de uma forma assim. Então você consegue deixar isso aí travado para que não tenha essa alteração indevida na parte de posicionamento. Isso garante que à medida que você faz qualquer alteração na configuração do componente, do posicionamento, as alterações sejam propagadas dessa mesma forma. E como o meu amigo Rafael já tinha dito, essa aí é a parte bem interessante, que é a parte de cálculo de interferência, que o SolidWorks já tinha, mas na versão 2021 você consegue salvar os resultados das interferências de uma montagem ou de parte de uma montagem em uma tabela do Excel, com a opção, inclusive, de mostrar onde estão as interferências, capturar as imagens das interferências. Ela vai capturar todos os pontos de interferência e listar isso em uma tabela do Excel. Isso é uma ferramenta sem dúvida, uma ótima ferramenta para você poder analisar se as interferências são realmente intencionais ou, se devido ao tipo de ajuste, você pode discutir com o seu time, né? Seu projeto, com seus colegas de trabalho, devem ser quais as tratativas que você deve fazer para resolver essas interferências. Bom, aqui temos um teste comparativo. Nós temos as duas versões do SolidWorks, a 2021 do lado esquerdo e a 2020 do lado direito. Nós programamos um macro para executar 500 giros aleatórios no modelamento de montagem, uma montagem de grande porte. Bem específico, pessoal, giros aleatórios, e o hardware dos dois computadores são idênticos utilizando placa gráfica homologada pela SolidWorks, beleza? Então o que vai acontecer aí? Dá uma olhada na diferença de desempenho. No primeiro teste aqui, para esse primeiro teste, nós utilizamos aí o preenchimento como sendo sombreado com arestas de gráficos RealView. Vocês estão vendo aí que ele fez os 500 giros do lado esquerdo, versão 2021, em 7,94 segundos.
e uma taxa de frames per second de 63,09 segundos. De 63,09 frames, desculpa. E do lado direito, a versão 2020 demorou para fazer os mesmos 500 giros 161,72 segundos. Uma taxa de frames de 3,1. No segundo teste, que foi feito com a estrutura de arame, ao invés do preenchimento, né? Vocês estão vendo aí que o mesmo teste, mesma característica, o teste ficou mais rápido ainda, o giro ficou mais rápido ainda na versão 2021, aumentou o número de frames, e na versão 2020 aumentou o tempo de execução do comando, também aumentou um pouquinho o número de frames. Vocês estão vendo aí a diferença de tempo para fazer esse mesmo teste de performance, tá? O que está acontecendo aí, pessoal? Tanto nos aprimoramentos de ambiente de montagem, como nos ambientes de peça, vocês têm um monte de justificativas para você poder fazer um upgrade no seu equipamento, no seu SolidWorks. Ele está muito mais parrudo. Eu estou falando até como projetista que sou, né? Está muito mais gostoso de projetar no SolidWorks. Já era gostoso, pelo menos para mim. Está ficando cada vez melhor. Bom, outra coisa aí, vou na parte de desenhos agora, que também teve grandes e importantes melhorias na parte de 2D, que é uma área do SolidWorks que requer muito recurso de máquina, né? Vocês, quem trabalha bastante com 2D, sabe bem o que eu estou falando. Então nós vamos ver alguns comparativos também. Ó. Em grandes desenhos de montagem, a manipulação de vistas do dia a dia de projetos é um calcanhar de Aquiles, né? Quanto maior a montagem, mais devagar, mais difícil nós temos de visualização, de detalhamento. Então o modo de detalhamento foi introduzido na versão 2020 para permitir aos usuários abrir seus enormes desenhos em segundos. Agora, para a montagem, o desempenho gráfico foi aprimorado, né? E para aproveitar as opções da placa gráfica, e transferindo toda a carga gráfica do ambiente 2D para a placa. Por isso que é sempre recomendado trabalhar com placas gráficas homologadas pela SolidWorks. Bom, o desempenho gráfico foi aprimorado e da ambiente de montagem foi totalmente estendido para o ambiente de desenho. Se vocês olharem aí, nós temos o 2020 no lado esquerdo, 2021 no lado direito. Nesta comparação, nós temos o seguinte para fazer. Ó, foram aberto um desenho com 5 folhas, e você está vendo aqui na versão 2020, se eu arrasto a folha em torno da área de trabalho, ela dá uma legadinha, dá aquela movimentadinha devagar, né? Ela dá um atraso em relação ao ponteiro do mouse. Na versão 2021 isso não acontece mais. Estou falando com a mesma máquina, né? Se você olhar aí, ó, a parte de zoom também é a mesma coisa. Ó. Ele terminou o zoom, ele está na medida certa. Já está visível todo o detalhamento aí do que vocês estão trabalhando. Né? Na versão 2020, vocês vão ver o mesmo zoom. Olha lá, ele dá aquela parada, aquela congelada. Então, dá aquele lagzinho na hora de fazer a visualização. O arraste também fica meio com atraso, com delay. E aí você, às vezes, até perde o foco do zoom que você precisa, porque você deu zoom demais e até o vídeo acompanhar, você já perdeu. Você movimentando a barra de rolagem é a mesma coisa. Você dando gráficos, vista panorâmica, também é a mesma diferença. Olha lá, a movimentação é mais lenta no 2020 e a movimentação no 2021 ela é bem mais rápida e mais precisa. Né? Você está vendo aí a movimentação dele como ficou bem mais fluido. Se você olhar agora aí, ó, nós temos o detalhamento fornece uma maneira simples de abrir grandes desenhos em segundos, mas não se limita apenas a visualizar o desenho. O desempenho da visualização é super rápido, graças a melhorias de desempenho que foram adicionadas na 2021. O modo de detalhamento vai permitir que você execute tarefas de detalhamento típicas, né, como editar, adicionar dimensão, anotação. Esse modo não é carregado, deixando o compartilhamento de desenhos muito mais fácil. No SolidWorks 2021, você tem o suporte à edição de anotações existentes. Vocês vão ver aí, ó, ele vai fazer um suporte das anotações que estão no desenho aí, ó, como as notas e cotas. Essas notas existentes podem ser editadas para adicionar ou remover informações e ter acesso às ferramentas de edição de anotações mais rapidamente.
Se vocês olharem aí a vista frontal desse desenho aí em cima, além de depois ele vai fazer a edição, ó, a vista frontal ela foi reduzida, né? Aplicamos uma vista de quebrada para encaixar melhor na folha. E aí agora vocês vão estar olhando aqui, vou quebrar a vista na vista superior também. Olha lá. Igual na vista frontal, a gente vai dividir essa vista superior em 3 partes, e a linha de quebra, tem mais linhas de quebra disponíveis agora, tem mais modelos de linha de quebra disponíveis, e o intervalo entre elas também está maior. Outras coisas, dá para colocar também cotas de ordenadas, que são suportadas, né, agora, e você pode adicionar itens de cota existentes, como arestas e linhas de canto, linhas de centro, perdão. E as vistas de detalhes podem ser criadas da mesma forma que você faria como se o desenho estivesse totalmente resolvido. Basta você desenhar o círculo de detalhe, ou se você preferir, o perfil de esboço e posicionar a vista. Acompanhe aí. Olha lá. O detalhamento de desenhos, a gente precisa fazer definições do furo. O modo de detalhamento vai oferecer suporte aos textos explicativos do furo. As dimensões resumidas podem ser colocadas se você precisar. Dá uma olhada aí. Eles estão colocando informações da vista de desenho. Outra coisa interessante, ao posicionar ou editar completamente as dimensões existentes, a gente precisa de tolerância de dimensão aí. A gente consegue agora fazer toda essa tolerância de dimensão, adicionar as propriedades que estão disponíveis, né? Ficam mais facilmente disponíveis ali, de acordo com aquilo que você vai necessitar. Outra parte legal da parte de desenho, que você tem, independente do tipo de desenho que você abre, a ferramenta de dimensão, ela foi aprimorada para facilitar a criação de dimensões. Veja que agora o texto de cota é transparente, após a primeira seleção, tornando mais fácil a visualizar a última. E por último, eu vou falar dessas certas VDA. Aqui a gente tem os balões VDA, estão vendo? Esses balões são usados na indústria automotiva alemã. E são uma necessidade de muitos clientes europeus. Então, agora você tem um tipo de seta disponível para balões permitir as notas, né? Para você utilizar nas notas, e permite ao projetista fazer as marcações de inspeção de acordo com os requisitos VDA. Você consegue, inclusive, manipular a posição, e esses balões podem ser diretamente editados, usados pelo SolidWorks Special. Completando aí a parte de algumas das funcionalidades, a gente trabalha com geometria de esboço, e agora a gente consegue trabalhar mais rapidamente, mais facilmente com a geometria de esboço, como a gente trabalha quando a gente está em ambiente de esboço. As relações ficam mais fáceis, mais acessíveis na parte de aplicar as relações, né? E aí você tem um movimento mínimo do mouse. Bom, as melhorias dos ambientes de desenho, como vocês viram aí, são as que chamam mais atenção do público SolidWorks, né? Dos clientes SolidWorks. E em 2021, na versão 2021, não poderia deixar de ser uma tradição para isso. Né, apresentar o máximo de melhorias nessa parte também, que é a menina dos olhos, não é a menina dos olhos, é o que mais detém de recursos do SolidWorks. Esses aprimoramentos estendem a capacidade de modo de detalhamento para que você projete em tempo recorde em relação ao que você trabalhava nas versões anteriores. Bom, agora eu vou falar um pouco de simulação. Simulação, na versão 2021, ficou mais fácil do que nunca fazer seus ensaios, né, de esforços em projetos orientados por simulação, né? O processo de análise ficou mais simples e mais flexível, as melhorias são de precisão e velocidade, temos muitos benefícios, tanto para usuários novos, que têm um pouco de dificuldade da parte de simulação, como na parte de usuários experientes, né, que conhecem um pouco mais sobre essa ferramenta de simulação. Nesse desempenho dessa montagem aí, vamos criar acessórios e cargas, né? Para reduzir o requisito de cálculo, os componentes padronizados, como parafusos, porcas, etc., eles são configurados para usar uma malha de qualidade de rascunho. A partir daí, podemos combinar, executar e resolver o estudo. Nas propriedades de interação de união e contato, a gente especifica as regiões de intervalo e a estabilização para tornar uma simulação ainda mais robusta.
mesmo para os modelos com geometrias não tão perfeitas como esse aí, né? Geometria meio irregular. Nessas versões, as folgas entre parafuso, porcas e placas são automaticamente reconhecidas e tratadas, evitando resultados imprecisos. E sabe quando dá aquela falha na malha, a gente tem que refazer toda a malha, todo o processo de malha, né? Leva tempo e pode gerar alguns problemas, algumas falhas no estudo, né? Isso aí, sabe, para quem trabalha bastante com isso, sabe que toma um tempo danado. Na versão 2021 isso foi corrigido. Eles são muito mais precisos, essa interação, essa resolução. Além do que, eu vou mostrar daqui a pouquinho, você consegue agora fazer uma correção de geometria, eles fazem a correção de geometria cilíndrica, esférica e cônica, e está tudo isso integrado. Se vocês olharem aí, ó, interações vinculadas, a precisão aprimorada também está embutida. Dá uma olhada aí. Isso permite uma malha mais rápida, mais robusta e em componentes de interação. E você consegue, inclusive, fazer comparações de dois estudos executados no mesmo projeto. Você tem aí, ó, comparar os resultados. Tá? Outra coisa que saiu agora, que tem que é o Mesh Helper aí, ó. Você verifica a qualidade da malha e tem uma ferramenta de diagnóstico. Você vê que os elementos pobres são isolados automaticamente, fica mais rápido de ser encontrado, e o Mesh Helper pode ser usado para automatizar o refinamento da malha, se você precisar. Quando chega a hora de resolver o estudo, você escolhe o solucionador certo para minimizar o problema, o tempo de cálculo. E por isso, o algoritmo de seleção do solucionador automático foi otimizado e leva em conta muitas variáveis para dar a você a melhor execução na simulação. Você tem muitas variáveis aí no algoritmo de seleção do solucionador. Muito S junto, acaba até dando uma enrosca, um trava-língua. Bom, e para usuários mais experientes, você pode escolher entre os vários solucionadores manualmente, para quem tem mais experiência na parte de simulação. Bom, os usuários mais experientes vão reconhecer que as atualizações usam terminologias, em todo o SolidWorks, especialmente no SolidWorks Simulation, né? Quando se trata de interações de componentes, ela agora corresponde à terminologia convencional da indústria e representa os melhores aprimoramentos que vocês estão vendo aí até no decorrer dessa apresentação. Bom, de um estudo simples até um estudo complexo, você obtenha... Espero que vocês todos obtenham um sucesso e uma produtividade muito maior na parte de simulação, né, para fazer os seus ensaios de esforços, né, usando o SolidWorks Simulation 2021. Continuando ainda na parte de simulação, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Flow Simulation, que expandiu algumas análises do modo CFD, e você pode resolver e continuar a melhorar ainda mais com essas inovações do ambiente do Flow Simulation. Você está vendo aí, ó, uma região rotativa aí do robô da Square Robot, ok? A região rotativa é um recurso poderoso para simular movimento de condução de fluido. No SolidWorks Flow Simulation 2021, essas regiões podem ser combinadas com recurso de superfície livre. Isso é ideal para tarefas combinadas e aproveitando ainda mais para obter informações sobre o desempenho do produto. Para esse propulsor aí que vocês viram, nós vamos resolver os requisitos de torque e potência interagindo com dois fluidos separadamente. Vai utilizar dois fluidos. Ó. Vamos criar metas, né, para rastrear as saídas, e indo para a seção de histórico de gráfico de metas, esses valores podem servir durante todo o processo. Ó. Não é, eu consigo visualizar todo o avanço aí pelo tempo, aí, pela meta que eu tenho aí. Ó. A simulação que eu programei, eu delimitei o tempo, eu consigo ver o desenvolver da simulação do fluido. E eu consigo ver as colunas fornecidas na tabela, eu consigo encontrar o valor máximo e em qual tempo ele ocorre. Aí, ó. Bom, você pode criar plotagens
comuns, né, na hora de fazer a sua simulação de fluido, e agora você pode ter um comando que é o create plot from scene, enroscou em inglês aqui de novo. Você pode criar cenas de plotagem de acordo com a cena que você quer, né, como você está trabalhando. E você pode criar esse ambiente, as mesmas plotagens, em vários projetos ao mesmo tempo. Basta ativar as cenas que você quer, né, os tipos de cenas que você quer criar um ambiente, né, visualizar todas elas, e você salva isso na forma de um Create Scene Template. Então ele está montando aí as cenas que ele quer e vai criar aí, ó, Create Scene Template. Você vai criar um template para a cena que você precisa ver aí. E agora você está pronto para criar vários gráficos e colocar isso em qualquer projeto, seja apenas que você já fez, que você vai fazer ou que você está fazendo. Bom, outra aplicação comum do Flow Simulation é a transferência de calor. O gabinete do veículo tem vários componentes elétricos internos que geram calor. O gabinete em si ele já foi projetado para funcionar como um dissipador de calor, mas você pode determinar exatamente como o calor está se movendo e de que lugar ele está se movendo. Você tem agora o Flux Plot, que fornece uma interface gráfica que você possa entender facilmente de onde vem o calor e para onde ele vai. Uma nova opção de gráfico vai agrupar todos os itens por tipo para que você possa verificar o balanço de energia de simulação e garantir que seu estudo tenha convergido totalmente. Bom, você tem a investigação de áreas específicas, né, do modelo. Podem ser feitas criando uma região pré-determinada. Se você clicar nas opções mínima e máxima de plotagem automática, elas agora são calculadas a partir dessa região que está recortada aí, para que você possa comunicar claramente os valores sem outras modificações, sem muitas modificações manuais. Outra melhoria com as metas é a capacidade de calcular o mínimo, o médio e o máximo a partir de uma seleção de metas. Vou dar um exemplo aí. Você pode facilmente encontrar a temperatura a temperatura máxima de todas as baterias e PCBs com um mínimo de trabalho de configuração. Então, mínimo, máximo, a média, né? Para reduzir ainda mais a quantidade de cálculos manuais, os parâmetros de visualização personalizada podem acontecer depender de outros parâmetros de visualização que você definir aí. Bom, um exemplo aí, ó, você pode aplicar uma fórmula Magnus aí, né? Que está sendo utilizada nesse estudo aí, ó, ela vai ser utilizada nesse estudo para calcular a temperatura do ponto de gota ou de condensação. E é um ótimo exemplo que a gente está dando aí para você verificar essa nova funcionalidade aí, ó. Bom, basta você configurar os itens que você deseja obter os resultados, né, no banco de dados de engenharia uma vez, e eles estarão prontos para você utilizar nos seus projetos anteriores, atuais e futuros. Nesse vídeo aí vocês estão vendo alguns exemplos de visualizações geradas com a nova versão 2021 aí, ó. SolidWorks Flow Simulation. Bom, vocês viram aí, ó, na parte de Flow Simulation, que nós temos aí, você consegue aprimorar ainda mais os seus projetos, as suas simulações, com recursos expandidos, um processamento muito mais rápido e obtendo resultados muito mais eficientes. Na parte de simulação ainda tem a parte de plastics, né, que ele vai oferecer alguns insights aí sobre os novos processos de moldagem, de injeção, né, além de continuar a simplificar e agilizar o processo de configuração, que ficou muito mais rápido. Para quem trabalha com plásticos, né, especificamente, sabe que veio modificações bem gradativas, bem constantes nessa parte aí, está cada vez mais aprimorados, mais avançados. Vocês estão vendo essa peça aí, que também é uma peça do robô da Square Robot. Ele é um novo processo de moldagem por injeção de sobremoldagem. Eu preciso de uma parte mole, uma capa mole sobre uma peça mais rígida. Então eu vou utilizar uma moldagem de uma sobremoldagem nesse processo aqui. Você define totalmente sua análise antes de qualquer geração de malha agora. Você não precisa primeiro fazer a malha para depois definir os parâmetros.
né? No SolidWorks adicionou mais de 300 novos materiais de fabricantes globais. Nessa primeira injeção aí, nós vamos utilizar o ABS da BASF, que é no corpo principal. No segundo processo de injeção, a gente já vai usar um material mais mole. Nós vamos utilizar um termoplástico para a capa de protetora. E eu vou selecionar ele da lista de materiais mais recentes. Ok? Uma vez que eu selecionei cada processo de injeção que eu especifiquei, eu só vou aplicar o material ao seu domínio associado. Olha lá. No caso, o ABS para o corpo da peça e o TPE para a geometria de sobremoldagem. Cavidade, para a parte unidade 1, depois tem a unidade 2. Bom, no SolidWorks também facilita a definição de outros elementos críticos na análise de plástico. Por exemplo, eu posso definir aí canais de resfriamento sem a necessidade de modelar fisicamente o molde. Eu já conseguia fazer isso na 2020, né? Mas agora está mais aprimorado ainda. Com os canais de resfriamento, você pode definir um sistema de injeção de molde virtual, permitindo que você analise e observe vários cenários para o seu processo de fabricação. Sem investir tempo, energia no projeto e na modelagem dos componentes complexos do molde. Esse caso aí que vocês estão vendo, ó, ele está definindo aí a parte de canais de refrigeração aí, ó. Além das peças que você está definindo, né, a peça em si do produto, você pode definir outros parâmetros e aplicar materiais a eles. Você está definindo ponto, você pode definir ponto de injeção, que é o local diretamente no molde. Nas versões anteriores, a gente podia a opção de definir na malha, e agora a gente está definindo o ponto de injeção diretamente no produto, no modelo 3D que a gente está fazendo, sem a necessidade de adicionar qualquer tipo de geometria. Bom, ao fazer referência à própria geometria do produto ao invés da malha, ele economiza tempo de configurando diferentes cenários de projeto, bem como atualizando automaticamente, o próprio modelo 3D muda. Todas essas configurações de contorno no estudo de plástico podem ser definidas geometricamente dessa forma. Isso inclui outros elementos de projetos, como entrada e saída de canal de resfriamento, e fatores como direção de força de fechamento. É o que ele está configurando agora ali, ó. Olha lá. Toda análise de plástico foi definida geométrica e virtualmente. Isso torna o arquivo em disco menor, portátil e mais adaptável a mudanças. Se você cria uma malha no modelo de preparação de simulação final, verá imediatamente o benefício dos componentes que você está configurando, né? Agora, são totalmente combinados modelos de maneira adequada e fornece resultados de simulação de resfriamento mais precisos, sem a necessidade de modelar totalmente os canais de refrigeramento e os componentes físicos que constituem essas inserções especiais. Bom, ao definir esse estudo de simulação e domínios virtuais, possibilitou um fluxo de trabalho mais dinâmico, onde você pode olhar e avaliar diferentes cenários, sem ter que todo aquele trabalho pesado seja feito, né, de desenhar molde, desenhar cavidade, desenhar toda todo o contorno, né, o contexto para chegar no projeto do molde em si, né. Você tem, com esse processo de overmold, né, são agora mais precisos e consideram o resfriamento. Bom, na parte de plastics, a versão 2021, ele fecha o loop de definição que começou nas versões 2019 e 2020, simplificando o processo de configuração de simulação. Isso, junto com uma vasta biblioteca de materiais e um novo processo de moldagem por injeção de sobremoldagem, vai mudar a maneira que vocês trabalham no processo de moldagem de injeção de plásticos. Minha apresentação, pessoal, envolvia esses 4 tópicos. Vou voltar a bola agora para o nosso amigo Thiago, para que vocês possam dar continuidade na apresentação, que o nosso amigo Rafael ainda vai falar alguma coisinha para vocês. Valeu, Luciano. Confesso que gostei muito aí dos novos recursos e funcionalidades aí do SolidWorks 2021 e também da sua melhor entrega aí de performance. Muito bom ter aí essa interação, essa troca aí de vocês no nosso evento, né? Então, agora, vamos voltar com o Rafael. Ele irá falar um pouco aí sobre as novidades de PDM e Manage no SolidWorks 2021. Vamos lá, Rafa, é com você.
Obrigado, Thiago. Obrigado, Luciano. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades que o Luciano passou aí para vocês. Gostaria também de falar que existem muitas novidades aí para a versão 2021. Nós faremos webinars específicos para cada tópico desse, tá? Então, nós vamos ter alguns webinars aí durante o decorrer aí desses meses restantes do ano, né? Bom, falando um pouquinho para vocês agora, eu vou começar a falar para vocês sobre o tão temido PDM, né? O PDM que assusta muitas engenharias, assombra muitas engenharias, muitas empresas, né? O PDM, ele é uma ferramenta que basicamente todas as empresas precisam, tá? Por quê? Porque ele faz não só a parte de gestão de documentos CADs, como a gestão também de documentos não CADs, tá? O SolidWorks PDM 2021, ele permite você a explorar e documentar as referências hoje com a Treehouse, tá? Então, eu vou abordar alguns itens aí com vocês, que são novos ícones para fluxo de trabalho, personalização de colunas, integração do File Explorer, a própria Treehouse View, lista de materiais computadorizadas e, principalmente, a melhoria no desempenho, tá? Avançando aqui no slide, eu vou fazer uma breve introdução aí para vocês. O PDM 2021, ele apresenta a capacidade de uma configuração expandida e um desempenho muito aprimorado para ajudar vocês a gerenciarem os processos e os resultados da sua equipe, tá? Baseado em arquivos, seja ele arquivos CAD, como vocês estão vendo, e arquivos não CAD. Um dos melhores recursos do PDM da SolidWorks é a integração que a gente tem com o Windows Explorer. Então, vocês podem ver que eu basicamente mostrei toda alguma coisa relacionada ao PDM, só que eu não saí da tela do meu Explorer. Isso facilita muito para o usuário, tá? Na versão do 2021, o suporte para os elementos mais recentes do Windows 10, como, por exemplo, interfaces, ela está ainda mais otimizada, tá? Ela está mais integrada com a versão 2021. Seguindo aqui, o que ele está fazendo? Eu estou configurando, customizando colunas dentro do próprio Explorer, tá? Então eu consigo setar essas colunas, criar filtros, e isso é baseado também dentro do que eu tenho no meu workflow. Então eu consigo customizar essas colunas dentro do Explorer ou dentro do próprio PDM, tá? No PDM 2021, você vai conseguir personalizar ainda mais a questão de lugares, edições de nomes, selecionar grupos e várias colunas, né? Então, eu posso criar filtros, eu posso especificar edições, criar tarefas, ou por exemplo, dar permissões administrativas. Então, eu consigo controlar, permitir que o usuário consiga configurar quais são as colunas que ele consegue visualizar, quais são as colunas que ele não pode visualizar, tá? Quais são as colunas de arquivos, da operação do arquivo. Avançando mais um pouco, eu tenho a parte de ícones, tá? Se vocês verem aí, os ícones eles são muito intuitivos, tá? E aí, à medida que você desenvolve o seu workflow, você aproveita esses novos ícones e dá uma visão mais intuitiva ao workflow, tá? Isso vai ajudar a ilustrar cada etapa e adicionar um pouco de cor no workflow, né? Que é uma coisa também bem complexa de desenvolver, de entender, né? Essa nova funcionalidade, esses novos ícones, ele vai, como eu disse, ele vai permitir que você identifique melhor visualmente no workflow. Então, por exemplo, aqui eu inseri um ícone para selecionar
um item, uma etapa no workflow que está relacionada ao custo de engenharia. Tá? Essa visualização ela é vista tanto dentro do workflow no PDM quanto no Explorer, tá? E aí, através da Treehouse, eu consigo organizar isso aí de uma forma melhor e ter múltiplas seleções, né, com mais velocidade. Uma coisa legal também é que eu consigo, dentro desse workflow, eu consigo ver aonde essa peça, dentro do Treehouse, né, eu consigo ver aonde essa peça é utilizada e por quem ela é utilizada. E eu consigo abrir isso daí no Excel, tá? E fazer essas seleções para fazer um checkout. Então, aí eu vou fazer um checkout de um arquivo, tá? Ele foi redesenhado, ele vai redesenhar esse suporte, ele vai substituir o suporte antigo por um suporte de placa de alumínio, e ele vai converter isso numa lista de corte, tá? Na versão 2021, elas são totalmente suportadas e calculadas dentro do próprio PDM, tá? E aí eu vou excluir, né, essa lista de corte. E aí vocês vão ver que ela não é só apenas uma lista de corte, né? Ela tem umas soldas, então vai ser substituída, ela vai substituir essa peça por uma outra peça, tá? E aí, além disso, quando ele faz essa substituição, as configurações de exibição da Bill of Materials, da sua BOM, elas são totalmente reconhecidas, tá? Por exemplo, eu vou promover, tá? Depois a questão da lista, e aí vocês vão ver que essa configuração, ela vai mostrar tanto dentro do PDM quanto no Excel, se eu precisar, tá? E aí eu consigo fazer essa alteração dentro de uma própria planilha de Excel dentro do PDM, e essa alteração passa a ser válida para a Bill of Materials. Tá? Basicamente, pessoal, o PDM é uma ferramenta ampla, tá? A gente consegue posicionar o seu departamento de engenharia, levar o seu departamento de engenharia a um nível muito gerenciável, né, a ponto que vocês conseguem integrar até outros departamentos ao setor de engenharia, tá? Falando um pouquinho ainda da parte de gerenciamento de projeto, eu tenho uma ferramenta chamada Manager, que ela vai permitir que eu faça todo o controle, o gerenciamento do projeto, tá? Então, o SolidWorks Manager 2021, ele oferece novas maneiras de gerenciar os seus projetos e editar suas listas de materiais integrado com os fornecedores, tá? Ele aumenta a sua eficiência de gerenciamento do projeto e a colaboração de uma maneira simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Gerenciar vários projetos é comum para a maioria das engenharias, né? Geralmente as engenharias trabalham com vários projetos. E a novidade do Manager 2021 é a capacidade de criar listas de projetos, tá? Essas listas elas podem ser criadas para atender às necessidades individuais ou definidas por algum administrador, tá? E ela pode ser compartilhada globalmente. Vocês vão ver que eu consigo compartilhar ela através de links, enfim, arquivos em PDF, enfim, eu consigo fazer esse compartilhamento para vocês. Essas listas de projeto, elas fornecem uma visibilidade mais fácil para vocês terem uma ferramenta mais poderosa de gerenciamento, tá? Por exemplo, vocês conseguem agendar planejamento, vocês conseguem fazer agendamentos, né? Planejar capacidade produtiva, você consegue fazer tudo isso dentro dessa ferramenta. Isso vai ajudar você a tomar decisões. Atribuir tarefa para os usuários é uma tarefa corriqueira no gerenciamento do projeto. Essas tarefas, elas permitem que eles atualizem seu status de conclusão, e o resultado é uma maneira poderosa de se manter o projeto atualizado e entender o andamento do projeto. A novidade do Manager 2021
é o Auto Update Project Service, né, que ele é um serviço em segundo plano que pode ser configurado para verificar se há atualizações de tarefas e atualizá-las automaticamente, andando com a conclusão das etapas do projeto, né, e desculpa, até a finalização do projeto. A versão 2021 do Manager também oferece novas maneiras de visualizar essas tarefas, tá? Então, na parte inferior aqui, você consegue ter os attachments, você consegue visualizar esses attachments na nova visualização. Então, aí ele está mostrando, né, a parte das tarefas. Então, eu tenho as tarefas, eu consigo visualizá-las facilmente, eu consigo editá-las também com facilidade. Aí eu consigo, estou destacando uma tarefa, e aí eu vou modificar a parte de projeto, tá? Quando eu seleciono essas opções aqui, elas estão, a tarefa relacionada a essa task, ela está aqui embaixo, ela aparece aqui para você. Então você tem um status onde você consegue verificar essa questão. Os itens são uma maneira poderosa de você correlacionar os dados do projeto no Manager, tá? Esse registro de item tem uma referência a várias montagens do SolidWorks, por exemplo, e elas precisam ser consolidadas em uma lista de materiais de fabricação. As janelas que são mostradas, elas permitem que você abra vários registros, né, vários gráficos aí, para você trabalhar ao mesmo tempo, facilitando a capacidade de copiar e colar uma lista de materiais para outra. Então, eu vou verificar aqui, no caso, o que já foi startado, o que não foi startado, e aí eu consigo modificar isso daí no Taskboard. Eu tenho essa tela do Taskboard, eu consigo filtrar por grupos, né? Então, aí eu tenho aí os status, e aí o que eu consigo fazer? Eu consigo simplesmente movimentar as tarefas, né, de um status para o outro. Então, eu pego uma tarefa que não foi startada ainda e eu movimento ela para o Work in Progress. Então, eu não preciso necessariamente alterar essa tarefa dentro do meu gráfico de Gantt, né? Então, eu posso arrastar ela ou simplesmente entrar com um duplo clique, aí como foi feito, e aí eu consigo ter esse comparativo, né, das tarefas. Então, eu consigo copiar uma tarefa de um item para o outro, tá? Eu consigo cortar, eu consigo colar, e aí eu consigo fazer essa mescla das informações, né? Então, aí eu tenho, ele está fazendo a cópia, né, de uma lista para outra. Então, ele seleciona, ele pega o arquivo, ele vai copiar de uma tarefa para outra, e ele seleciona os arquivos que eu quero, copio, e aí ele vai importar lá para outra. Uma coisa legal é que, por exemplo, eu copiei um conjunto, certo? Se eu quiser desvincular essas peças desse conjunto, eu consigo também dentro dessa ferramenta, tá? Então aí ele vai estar mostrando aí na parte de recortar e colar. Ele salvou as alterações que ele fez. E aí ele vai pegar justamente o conjunto que foi copiado. E aí ele vai aplicar um novo item, uma nova tarefa para ele. Então aí eu tenho um novo item, né? E aí ele vai dissolver. O que é o dissolver? Ele vai pegar todas essas peças, esses itens que estão vinculados a esse arquivo de montagem, e aí ele vai transformar isso daí, vai separar isso daí em arquivos de peça. Então são as peças que compõem esse arquivo de montagem. Tá? E aí eu posso remover, apagar, deixar só as que eu quero. Então você tem total flexibilidade
para fazer isso. Então, novamente, ele pega a peça, e aí ele vai recortar essa peça. E aí eu vou criar uma nova tarefa, né, um novo script para essa peça. O legal disso daí é que depois que você está com essa informação pronta, eu consigo compartilhar, e aí entra naquele cenário que eu falei para você. Quando você clica no share, ele permite que eu compartilhe isso com outros setores da empresa ou pessoas fora da empresa. Então eu posso enviar por e-mail, eu posso copiar um link, gerar um link, né, e enviar para essa pessoa. Então eu posso colocar segurança na abertura do arquivo. Então, você acaba passando esse documento para o cliente, tá? Ele tem uma visualização 3D, tá? E aí eu envio para o cliente, ele vai receber o link, se ele vai entrar, vai fazer o download da peça. Bom, pessoal, como eu disse, a gente vai fazer webinars aí mais dedicados a alguns temas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat aí, que eu estou vendo o pessoal tá mandando algumas dúvidas aí. Eu vou devolver a palavra para o meu amigo Thiago, tá? Para ele dar continuidade aqui na apresentação. Obrigado a todos. Thiago, é com você. Valeu, Rafa, muito obrigado. Essa apresentação aí do SolidWorks trouxe muitas novidades. Infelizmente, não foi possível aí abordar tudo do SolidWorks como gostaríamos, né? Mesmo porque levaria horas aí para a gente estar apresentando todas as novidades aí do 21. Por conta disso, caso queiram saber mais de todas as novidades aí do SolidWorks e como ele pode estar integrando aí soluções de engenharia, projetos, design, produtos e muito mais, além de reduzir aí os custos, né, e acelerar a entrega de projetos, eu vou estar disponibilizando ao final da apresentação um slide com uma URL e o WhatsApp para que vocês possam aí, então, estar entrando em contato e falar diretamente com um de nossos especialistas. E agora, com vocês, a plataforma aí do futuro do SolidWorks, que é o TD Experience Works, e com você aí, Thiago Amorim. Opa, tudo bem, Thiago? Boa tarde a todos. Para mim, gente, um prazer, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de estar participando aqui com vocês desse evento, muito bom mesmo. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Amorim, eu sou o gerente técnico da SolidWorks para o Brasil, né, dos produtos SolidWorks aqui dentro da Dassault Systems. E, bom, como vocês viram, a gente tem muita coisa nova, né? Obrigado por todos que estão participando, ouvindo aí a gente, tiraram esse tempinho para ver um pouco o que a gente tem de novo. A gente tem certeza que essa é uma versão muito boa, com grande foco em desempenho, estabilidade. Então, tenho certeza que nossa equipe de desenvolvimento aí consiga entregar para vocês uma versão muito estável, uma versão muito rápida aí, da forma com que vocês sempre nos pedem, né? E espero que vocês aproveitem bastante essa nova versão. Bom, eu tenho a missão aqui de fazer a apresentação depois do Rafael, depois do Luciano aí. É até difícil apresentar depois desses caras, né? Mas vamos lá. E eu vou falar de uma outra novidade aqui também, tá? E uma novidade que talvez seja a maior novidade que nós tivemos esse ano, né? Que foi ter que se adaptar a um novo normal. Acho que a palavra mais dita em 2020 deve ser, depois de Covid ou pandemia, é o novo normal, né? Que é nos adaptarmos a esse distanciamento social e muitas vezes para nós aqui seria o trabalhar de casa. Como vocês podem ver, eu não estou no escritório da Dassault, eu estou em casa, né? E eu confesso para vocês que eu tenho passado mais tempo de home office do que eu esperava. E eu tenho certeza que muitos de vocês também. Pessoal, a verdade é que, sem as ferramentas corretas, esse ambiente de trabalho ele pode apresentar muitos desafios quando nós tentamos continuar projetando ou desenvolvendo produtos de maneira efetiva. E não apenas quando precisamos compartilhar arquivos ou mesmo estar interagindo com os nossos colegas, o pessoal da empresa, enfim. Sempre que nós precisamos estar funcionando, né, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. E isso, existe muitos desafios quando a gente está nesse ambiente fora do escritório. Foi uma coisa meio que de uma hora para outra, vamos dizer assim, né? Isso sem contar os outros desafios corriqueiros, como criança correndo, cachorro latindo, gato miando. Inclusive, daqui a pouco, acho que vocês vão ouvir o meu gato miando, mas enfim. A verdade, gente, é que desde 1995, quando a gente lançou a primeira versão do SolidWorks, quando ainda éramos a empresa SolidWorks,
até o ano de 2020, hoje fazendo parte da Dassault Systems, né, a gente teve muitas coisas ao longo desse caminho, a gente teve muitas inovações, né. Partindo de um simples CAD, onde a nossa missão lá em 95 era colocar uma ferramenta CAD 3D em cada estação de trabalho, de cada projetista, de cada engenheiro, até chegando hoje em todo o portfólio que vocês viram aí, parte de simulação, gestão de dados, gestão de tarefas e projetos e tantas outras coisas que a gente tem. Eu confesso para vocês que, como um bom usuário SolidWorks aí há muitos anos, eu achava que a gente já tinha de tudo. Então, tudo que a gente poder encarar de frente, todos os desafios de projeto, para todas as empresas, todos os ambientes, a gente tinha todas as ferramentas disponíveis. Bom, até esse ano que nós conseguimos ter acesso, e quando eu falo nós, somos todos nós da comunidade SolidWorks, as outras brands, os outros produtos da Soul Systems, né? A brand de CATIA, a parte de Simulha, Enovia e tantas outras que realmente nos proporcionam inovações que, falo para vocês, são coisas que a gente talvez não sonhava em fazer porque era algo muito longe da nossa realidade, né? Então, coisas, por exemplo, como simulações ridiculamente complexas, né? Simulações de fluido, talvez de estruturas enormes com milhares e milhares de fatores e de variáveis, ou seja, com possibilidades talvez de simular, por que não, um órgão humano para talvez planejar uma cirurgia exploratória, ou mesmo simular uma cidade inteira para a gente poder estar trabalhando e verificando nossas construções, empreendimentos, que seja. Mais um ponto importante, tendo o SolidWorks que vocês conhecem, o SolidWorks que vocês amam, eu sei que talvez a ferramenta que mudou minha vida, sendo a pedra fundamental de tudo isso. Ou seja, o SolidWorks é o centro de toda essa estratégia, onde a gente pode conectar você, a sua empresa, todo o seu ecossistema de desenvolvimento de projeto, a essas outras soluções, essas outras marcas da família dentro da Dassault Systems, de uma única maneira, através do que nós chamamos da plataforma 3D Experience. Ou seja, essa plataforma, que é uma plataforma que nos permite melhorar, nos permite visualizar, nos permite tocar e inovar nos nossos negócios. Então, a gente entende que muitas vezes quando a gente fala da plataforma 3D Experience, as pessoas ainda não estão tão habituadas a ouvir falar disso. E a plataforma é algo super simples, gente. Eu gosto sempre de fazer essa comparação talvez com uma loja de aplicativos, ou a Apple Store, a Google Play, que seja. Por exemplo, nessas lojas de aplicativos, nós temos milhares, talvez milhões de aplicativos, né? E, bom, nós não baixamos todos os aplicativos no nosso celular, né? Por alguns motivos. Primeiro, não cabe. A gente não tem celular com espaço suficiente para tudo isso. Segundo, que não faz sentido, né? A gente vai baixar o quê? Coisas que fazem sentido para o nosso dia a dia, para o meu gosto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de música. Então, provavelmente, vocês vão olhar no celular, lá vou ter afinador, vou ter coisas de partituras, de aula de música, de violão, de guitarra, enfim. Pessoas que talvez gostam de fotografia, você vai ter uma série de aplicativos ali para edição de foto, automação de posts em redes sociais e assim por diante. E é disso que se trata a plataforma. É uma plataforma de negócios que permite com que vocês tenham somente os aplicativos, somente as soluções que fazem sentido para o seu dia a dia, né? E quando a gente fala para talvez as pessoas definirem a plataforma, nós ouvimos aí muitos exemplos, né? Um sistema operacional de negócios, é um sistema de gestão de dados, é um sistema de desenvolvimento para projetos de produtos em nuvem, é um sistema de comunicação, de colaboração entre pessoas. Eu falo para vocês, a plataforma ela é tudo isso, eu só não posso falar que ela é uma dessas coisas. A plataforma, ela une tudo isso, ela une todas as necessidades, as pessoas, todo o ecossistema que faz uma empresa ou mesmo toda uma indústria se mover. Por isso que nós falamos, ela é uma plataforma de inovação de negócios, né? Porque é algo muito comum quando a gente talvez fala com algumas empresas, algumas pessoas, nós temos diversas aplicações de nicho, né, com recursos específicos, mas todas elas falham no mesmo ponto, na desconexão. E aí que nós acabamos tendo que encontrar formas de contornar a falta de fluidez que é criada pelo empilhamento de diversas tecnologias desconectadas, né? Então, assim, no nosso trabalho, a gente tem que ficar muitas vezes encontrando formas de contornar isso, tirando o nosso foco de onde tem que estar, nas reais necessidades do meu negócio,
na interação e colaboração com a minha equipe, com os meus parceiros, com a minha empresa. Tá? Então, é disso que se trata a plataforma 3D Experience. Esse é o nosso conceito para ajudar você e todo o seu ecossistema de desenvolvimento de produto com uma plataforma única, onde cada aplicação, necessidade, ela pode ser suprida. Então, esse conceito ele é representado pela nossa bússola, tá? Esse símbolozinho azul que vocês estão vendo aqui é uma bússola. E essa bússola te ajuda a guiar como a plataforma pode te ajudar, pois cada quadrante dela indica soluções e aplicações totalmente diferentes, né? Mas que se comunicam como um todo, formando um ecossistema único de negócios. Então, cada quadrante dessa bússola significa uma direção específica em termos de necessidades para desenvolvimento de projetos, possibilidades de colaboração, possibilidades com as capacidades de tratamento de inteligência de negócios, ou mesmo com funções de simulação virtual de tudo que pode ser concebido. Mas, um ponto importante, essa é uma plataforma em nuvem. E o que isso significa para vocês? Significa que eu posso fazer isso de qualquer lugar, de forma transparente, em tempo real, usando qualquer dispositivo, seja um celular, seja um tablet, seja um computador da Apple, Windows, o que quer que seja. Assim, eu tenho a conexão dos meus dados, da minha equipe, o desenvolvimento dos meus projetos, a qualquer momento e em qualquer lugar, através de qualquer dispositivo. Tá? Então, esse é o conceito por trás da plataforma 3D Experience. E para exemplificar um pouco sobre o uso da plataforma, para não ficar algo tão conceitual, né, da forma que eu estou falando, eu sei que fica um pouco, eu gostaria de mostrar alguns exemplos de como a plataforma 3D Experience ela pode ajudar na colaboração entre pessoas para o desenvolvimento de projetos, utilizando um conceito de comunicação e colaboração totalmente transparente e voltado para a inovação. Ou seja, eu vou mostrar um exemplo do que é algo muito comum para a comunidade SolidWorks, né? Ou seja, eu preciso desenvolver meus produtos, preciso colaborar ali com outras áreas de marketing, venda, ideias, terceiros, possivelmente, e eu quero entender como que a plataforma vai ajudar a gente nesse sistema, tá? Bom, falando um pouco de colaboração. Quando você faz o login na plataforma, e é no browser, na internet, conforme eu já te falei, você vai ter um painel, um dashboard, que fornece um local para organizar todas as informações relevantes para você e para sua equipe, dando uma visão profunda de tudo o que está acontecendo em seus projetos em um único lugar. Então, todo esse layout que vocês estão vendo, as informações estão prontamente disponíveis para você, são completamente personalizáveis e adaptados a cada necessidade de cada pessoa. Então, um dos principais aplicativos que vocês estão vendo aqui é um aplicativo de comunidades. As comunidades são como plataformas sociais com as quais a gente já está acostumado, né? Eles fornecem um histórico de conversação onde cada usuário pode postar comentários, perguntas, ideias e muito mais. Então a ideia aqui por trás disso aqui, que parece um Facebook, uma rede social, tem o feed, é isso mesmo. Tá? É uma comunicação muito mais moderna, é uma comunicação onde as pessoas podem interagir, elas podem dar feedbacks. Isso aqui é algo que as pessoas muitas vezes fazem por grupos do WhatsApp, né? Por grupos do próprio Facebook ou de outras aplicações, do Teams, que seja. Então muitas vezes a gente tem essas necessidades de comunicação, só que às vezes a gente, para compartilhar arquivos, eu preciso mandar por e-mail, mando um link, eu tenho que responder para todo mundo, anexo alguma coisa. A forma de rastrear o histórico sobre tudo isso não é tão simples. Então, com a plataforma, a gente tem um lugar também para colaborar e para estar trabalhando com a minha equipe. Por exemplo, aqui a gente tem um usuário que vai criar uma postagem para o restante da equipe dele, pode ser a equipe de projeto, pode ser para a empresa inteira, tá? Que ele fez um novo conceito com relação a um produto, ele fez um sketch realmente na mão ali. Ele pode, inclusive, anexar as postagens, imagens, vídeos ou arquivos 3D. Então, realmente é uma forma muito simples para atualizar um status e transmitir uma ideia de uma forma eficaz para o resto da equipe. Então, eu falo, olha, tem esse controle remoto, a gente faz controle remoto, tem esse novo conceito aqui, o que vocês acham? E ali, da forma com que a gente está acostumado com redes sociais, a gente tem outras pessoas colaborando, interagindo, dando feedbacks de uma forma simples, de uma forma rápida, onde eu posso ter todas as minhas aplicações, todo o conhecimento e toda a interação com a minha equipe de uma forma única, tá? Ou seja, a gente está falando que tudo isso está partindo de uma ideia, né? Então a gente viu algumas maneiras de usar a plataforma 3D Experience para trabalhar de forma colaborativa com a sua equipe, com a sua empresa, com o ecossistema, não necessariamente com pessoas da sua empresa, mas com parceiros, possivelmente. Bom, a seguir a gente vai ver como levar esse feedback colaborativo lá, aquele início dessa ideia, naturalmente para um próximo nível, gerenciando seus projetos, utilizando o SolidWorks na plataforma. E é aí que as coisas começam a fazer sentido. Até agora, para vocês, é uma rede social. Só que imagina que eu tenho diversas aplicações que agora a gente vai começar a conectar etapas, conectar possibilidades de uma forma transparente no mesmo lugar, tá?
Então, assim, colaborar seus projetos na plataforma é simples, é uma parte tão fundamental dessa experiência que você pode, inclusive, iniciar o SolidWorks aqui diretamente da plataforma de The Experience. Então, depois que seu projeto está aberto no SolidWorks, você pode adicionar seu projeto à plataforma com esse painel aqui que eu vou abrir do lado direito, assim, com qualquer ferramenta parecida com o PDM ali que o Luciano mostrou. Então, no plano de tarefas, você pode simplesmente falar que você quer salvar esses arquivos. E eles são salvos e gerenciados diretamente na nuvem, sem precisar de VPN, sem precisar de conexão com o servidor local, nada. Tudo isso está na nuvem, estão nos servidores da Dassault, com todas as certificações de segurança. E a gente pode ver nesse painel aqui também que a gente já começa a fazer uma espécie de gestão dos dados. Por quê? Eu tenho uma versão ali, eu tenho uma revisão, né, um primeiro status de revisão. Eu tenho um status de maturidade, que é em Work. Ou seja, imagine, eu estou fazendo um projeto no meu SolidWorks, que eu estou acostumado, instalado no meu computador, normal, só que meus dados estão na nuvem, eu não preciso me preocupar com o meu TI, com qual banco de dados que eu estou usando, com atualizações. Então, tudo isso eu consigo, de uma forma muito simples, colaborar com o resto da minha equipe, que cá entre nós não tem nada a ver com SolidWorks, não são projetistas, não são da engenharia, são pessoas que muitas vezes precisam colaborar para fazer suas próprias tarefas, tá? Bom, e aí depois que a gente salva os dados na plataforma, os arquivos agora eles podem ser acessados de qualquer dispositivo, né? Então encontrar um arquivo é super rápido, você pode pesquisar ele com todos os dados aqui. Talvez a gente está buscando formas de categorizar. Então a gente tem esse Bookmark Editor, que eu estou do meu lado esquerdo aqui, que ele é um aplicativo que serve para favoritar alguns projetos, alguns arquivos, etc. E arrastando pelo lado direito, igual vocês estão vendo, a gente tem o 3D Play. O 3D Play, para quem está acostumado, é tipo o Edrounds, tá? Ou seja, é um visualizador 3D que você pode fazer vista de sessão, fazer medições, interagir, investigar, só que na nuvem. Então, assim, a partir daqui que vocês estão vendo, gente, não fiz nenhuma instalação, não tem nada, tá tudo no browser, tá tudo na nuvem. E aqui, diretamente do 3D Play, como vocês podem ver, eu posso fazer o quê? Um post. Então, eu capturei aquela imagem daquele controle e eu vou falar com o resto da minha equipe. Falar, pessoal, já fiz o upload, já está tudo na nuvem, legal, agora a gente pode passar para a próxima etapa aqui do meu processo de desenvolvimento de produto, né? Então, com o projeto iniciado no SolidWorks, os arquivos salvos na plataforma, a gente conclui a etapa inicial desse projeto. E aqui a gente tem essa gestão de tarefas, que elas fornecem uma maneira clara com a sua equipe manter o controle sobre o que todos estão trabalhando e como está o status do projeto. Então, a qualquer momento, você pode simplesmente revisar essas tarefas, arrastando ali para o campo de concluído, e é isso. Isso notifica todas as pessoas relevantes, está todo mundo na mesma página. E criar uma tarefa também é super simples. Então, isso pode ser feito na hora, e depois que criar, você pode fornecer itens para ação dessa tarefa, né? Como, por exemplo, aqui a data de vencimento, quando que essa tarefa tem que ser feita, até quando, né? Você pode destacar ali uma descrição para todo mundo ficar ciente dos detalhes dessa tarefa. Você pode já atribuir essa tarefa a um usuário, porque esses usuários, as pessoas que fazem parte ali da sua empresa, vão estar na plataforma de Experience. Você pode, inclusive, já adicionar anexos. Então, imagina que a tarefa dessa pessoa aqui tem a ver com esse projeto do SolidWorks. Então, já na tarefa dele, eu faço uma pesquisa pelo nome, por algum campo, e ela já tem acesso à informação do projeto. E aí eu posso falar para ele, olha, legal, então vou falar que você vai começar aqui a sua tarefa agora. Então, essa pessoa já sabe que essa tarefa está iniciada. Eu indiquei essa tarefa para um membro da minha equipe. Imagina, gente, ó, eu criei uma tarefa, eu falei o prazo, eu falei quem é a pessoa, eu anexei um arquivo do SolidWorks sem sair da mesma tela. E aí, óbvio, essa pessoa recebe uma notificação, pode ser por e-mail, pode ser dentro da plataforma mesmo, de qualquer lugar. Então, eles podem vir imediatamente para o painel de tarefas para saber o que ele tem que fazer. Então, essa tarefa, ela exigirá algum trabalho dentro de um aplicativo de design que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, como anexamos os arquivos do SolidWorks à tarefa, simplesmente eu clico, seguro o arrasto para esse meu aplicativo na nuvem, dentro da plataforma, para a gente começar a fazer o trabalho, né? E a gente vai falar de um ponto super importante agora, a questão de realizar tarefas de projeto, de criar projetos, fazer modelos 3D de qualquer lugar, em qualquer dispositivo, sem nenhuma instalação, né? Então, para todo mundo aqui que está familiarizado com o SolidWorks e com os recursos de projeto que ele oferece, né? Mas o que a gente faz, por exemplo, quando eu não tenho acesso ao computador onde o SolidWorks está instalado? E quanto muitas vezes as novas possibilidades, até de design de produto, de outras características, que exigem ferramentas diferentes. Ou talvez você tenha membros da equipe de projeto e de design que não têm acesso ao SolidWorks. Então, aqui a gente tem os aplicativos de projeto da plataforma TD Experience, eles resolvem esses desafios de uma maneira única.
Eles fornecem ferramentas focadas em tarefas como aplicativos. E por serem aplicativos dentro de uma plataforma, como eu já comentei com vocês, você tem uma flexibilidade muito maior em termos de licenciamento e de uso, pois você vai somente atribuir os aplicativos corretos para as pessoas indicadas. Ou seja, aqui você não vai ter uma série de, uma caixa de ferramenta enorme com muitos e muitos recursos que faz um monte de coisa para uma pessoa que só faz um detalhe. Não, a plataforma você consegue simplesmente falar para as pessoas, indicar as ferramentas corretas para as pessoas que fazem sentido para o dia a dia dela. Então assim, o que eu vou mostrar aqui para vocês são 2 aplicativos dos vários que nós temos dentro da plataforma de The Experience. Um é o X-Shape e o outro é o X-Design. Existem diversos outros para a parte de projeto de chapas metálicas, etc. Mas primeiro a gente vai começar com o X-Shape, que o X-Shape basicamente ele tem uma função realmente de modelagem orgânica, uma modelagem direta ali através de subdivisões, muito diferente do conceito que a gente está acostumado ali com o próprio SolidWorks, né? Então assim, a tarefa dessa pessoa aqui é simples. Ela vai começar, ela tem que fazer o conceito desse novo controle remoto, então fazer toda a parte de design por fora, com base ali naquele sketch que foi feito, né? Para depois a gente pensar em como esse cara vai ser fabricado, tá? Bom, então o X-Shape, como eu comentei com vocês, ele é uma ferramenta de design que permite que você crie formas livres de uma maneira muito rápida e natural. Então para começar a gente simplesmente escolhe uma variedade de formas primitivas aqui, eu posso arrastar essa aqui por exemplo, e a gente pode refinar ainda mais essa forma inicial, especificando o número geral de regiões que a gente vai ter para trabalhar, ou mesmo arrastando a forma para deixar o tamanho geral de uma maneira correta ali. E usando essas réguas na tela, você pode inclusive ajustar os tamanhos específicos, né? Mas o poder da forma livre é que ela realmente permite que você projete sem restrições ali das características de projeto paramétrico tradicional. Aqui trata-se de obter a forma correta. Então, assim, a qualquer momento a gente pode selecionar uma parte dela e começar a manipular, arrastando por essa tríade. E aí, como você pode ver, a geometria ela se mantém contínua, né? Então a comunidade, a curvatura, a continuidade, a curvatura dela sempre se mantém única, proporcionando um design com uma forma livre, uma forma tradicional. Então a gente pode manter aqui a simetria em toda a forma geral desse design. A gente está falando de um conceito ali, eu estou usando quase que uma argila virtual, né? Eu vou arrastando, eu vou puxando. Então imagina, para eu talvez acertar os 2 lados ali na mão, talvez não seja algo tão simples. Então eu posso simplesmente ativar uma simetria para começar esse trabalho. Então a gente pode inclusive ter várias formas de modelagem. Você vê que com um clique eu consigo modelar através dessa caixa que envolve esse meu modelo. Então selecionando cada aresta, cada ponto, cada face, a gente tem flexibilidade. Então realmente é isso que vocês estão vendo. É diferente, né, de eu ter que criar um esboço, criar uma restrição, uma cota, enfim, todo o que a gente está acostumado com o projeto mecânico. Porque para o projeto mecânico, algo que eu vou lá para a fabricação, algo quando eu estou determinando isso, faz sentido, as coisas têm que ser fabricáveis, as coisas têm que ter lá todas as suas características para a produção. Só que não é o caso aqui. Nesse momento, eu estou pensando no design do produto. Ele tem que ser mais ou menos com essa forma, ele tem que ter esse ângulo para cá, ele tem que ser bonito desse jeito, ele tem que ter essa inclinação, esse rebaixo. Então é uma forma super simples de a gente, de fato, chegar, atender ali o design, a forma que eu estou pensando aqui para vender até o meu produto, para diferenciar esse meu produto no mercado da minha concorrência. Inclusive, a gente pode ter aqui diversas outras primitivos, né? Então não preciso simplesmente faço um negócio e vou modelando ele até o fim. Não, eu posso criar quantos eu quiser. O importante é chegar na geometria, na forma que faz sentido aqui para o meu trabalho. E aí a gente pode chegar e falar, legal, essa aqui é a geometria, é assim que tem que ser o meu controle remoto. Agora eu vou pensar em como que eu fabrico esse troço. Bom, aí a gente vai acessar o X-Design. Tá? O X-Design, então, a gente vai acessar de uma maneira super simples, e diretamente pela plataforma, eu só vou dar um clique e eu já mudei de aplicativo. Ou seja, não tive que fechar a peça, não tive que, sei lá, mudar de janela, abrir um outro negócio, nada. Se vocês notarem embaixo, toda a barra de ferramentas mudou. Agora eu tenho os recursos comuns, que a gente está até acostumado no SolidWorks, de superfície. Por exemplo, aqui eu tenho 2 corpos, eu vou falar que esses 2 corpos eles são corpos sólidos agora, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma mescla desses 2 corpos, né? Vou fazer um combinar também. Se vocês notarem, os comandos, os nomes são muito parecidos com o SolidWorks. O que a gente está falando aqui é uma ferramenta totalmente colaborativa, com a possibilidade de abrir e usar arquivos do SolidWorks e mandar arquivos do SolidWorks também, com DNA do SolidWorks, só que 100% em nuvem. Lembra, pessoal, tudo que eu estou fazendo aqui, eu não fiz nenhuma instalação,
Não importa se eu estou fazendo no meu computador ou no meu celular, tá, gente? Tudo isso que a gente está fazendo é de uma forma simples, de uma forma direta, na nuvem, utilizando a plataforma TD Experience com o X-Design. Por exemplo, isso aqui como um controle remoto, é muito comum que ele seja de plástico e possivelmente eu vou ter as duas metades ali para fazer o molde depois, enfim. E aqui de uma forma super simples eu consigo dividir esse corpo em dois. Interessante que os conceitos aqui de peças, montagens, eles mudam um pouco. Eu não tenho todo aquele cuidado que eu preciso ter por arquivos. Aqui eu tenho componentes sendo totalmente geridos por uma plataforma em nuvem, né? Ou seja, eu tenho todo fazendo aqui o meu trabalho e aqui eu já tenho finalizado um produto final, né? Com a parte interna feita no SolidWorks Desktop, que vocês estão acostumados, que vocês viram as novidades até agora, passando por uma etapa de design de produto com uma modelagem orgânica totalmente diferente, acessando também recursos de modelagem paramétrica para que aquela coisa que o designer fez faça sentido na hora que eu vou injetar, na hora que eu vou fabricar. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso finalizar minha tarefa. Então, no mesmo lugar, sem sair da plataforma de Experience, eu tenho acesso ali às minhas tarefas colaborativas, onde essa tarefa estava em andamento, posso simplesmente clicar e arrastar e falar, olha, finalizei minha tarefa, meu chefe está sabendo, a próxima pessoa talvez está sabendo, ou seja, todo mundo que precisa estar ciente, precisa estar na mesma página que eu, está sabendo. Então, gente, a plataforma TD Experience, ela tem a ver com fornecer as ferramentas corretas para as pessoas certas no momento ideal. Tá? A gente sabe que numa empresa, as pessoas de marketing têm ferramentas, elas têm coisas que ela tem que fazer que são totalmente diferentes do pessoal da engenharia, que são totalmente diferentes do pessoal, talvez, de PCP, de fábrica, de logística. Só que, no fim das contas, eles são todos partes de um todo. E com a plataforma TD Experience, a gente consegue prover ferramentas em um ambiente único de trabalho para gerenciar, para desenvolver todos os negócios. Tá? Agora, não se enganem, tá, gente? O que eu estou falando aqui não é, totalmente diferente, ou, não, esquece aquilo lá que vocês viram até agora, vamos... Não é isso, gente. O que eu estou falando aqui são escolhas, são possibilidades. Nós da Dassault Systems, nós sempre tornamos caminhos para os nossos clientes para que vocês possam tomar suas melhores decisões. E não é um caminho ou outro, é todo um ambiente, mesmo desktop, mesmo online, que se colabora da forma que vocês viram aqui. Ou seja, se eu quero manter os meus dados em casa, ou seja, no meu servidor, aqui no meu data center, que o meu TI gerencia, ninguém coloca a mão, ninguém entra naquela sala, você pode usar o seu SolidWorks PDM, SolidWorks Manager. Vocês viram quantas novidades nós temos? Não, mas eu quero trabalhar em nuvem, eu quero os meus dados em nuvem, não quero me preocupar com o servidor, gastar dinheiro com isso. Tudo bem, eu trabalho na nuvem, eu sei que tem todas as normas de segurança. Você pode trabalhar com as ferramentas do Noviaworks, conforme eu mostrei aqui. Eu quero fazer o meu projeto no SolidWorks. SolidWorks é uma ferramenta que eu gosto, eu conheço, está muito mais rápido ainda agora no SolidWorks 2021, eu vou continuar usando ele. Você pode fazer isso. Não, eu quero agora usar meu projeto em nuvem, né? O que o X-Design, o X-Shape ou outros aplicativos da plataforma fornecem, faz sentido para mim. Ou talvez a minha engenharia use o SolidWorks, mas eu tenho um pessoal de projeto de campo que para eles talvez faça sentido ali eu projetar rapidamente com um tablet, mesmo um computador mais simples. Então você pode usar as ferramentas de design e projeto em nuvem da plataforma. Eu quero fazer minhas simulações ali com todas as ferramentas novas que o Luciano mostrou, com SolidWorks Simulation, Flow, Plastic, você pode. Eu quero usar o SimuliaWorks agora, realmente com capacidades também de simulações extremamente avançadas, utilizando cálculos na nuvem, talvez, você pode. Não, eu quero usar o meu SolidWorks e ter os meus dados na nuvem, você pode. Eu quero ter todas as minhas tarefas na nuvem e eu quero executar essas tarefas localmente, você pode. Ou seja, gente, o que a gente está falando aqui é abrindo um outro universo, colaborando, respeitando a nossa história, respeitando os nossos usuários, toda a nossa comunidade, fazendo a interação entre esses universos para abrir mais leques de possibilidades para vocês, né? Eu falei um pouco antes aqui do novo normal. Esse aqui talvez seja o nosso novo normal da indústria e eu falo para vocês, ele tem muita coisa boa, tá? E obrigado para quem ficou até agora assistindo a gente. Se tiver dúvidas, a gente vai estar falando aqui, tem toda essa equipe maravilhosa da Sysprice para atender vocês. Tem aqui os meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn, meu Twitter, fique à vontade para se conectar. Vamos conversando, vamos interagindo. Um abraço. Eu queria chamar meu xará aqui de volta, o Thiago da Sysprice aqui. Fala, Thiagão, beleza? Beleza. Valeu, muito obrigado aí pela sua contribuição e que evento sensacional. É muito bom saber aí que existem produtos no mercado como o SolidWorks e o TD Experience aí,
que fornecem soluções e agrega valor às empresas, né? Então, agora sem mais delongas, vamos disponibilizar aí um período para perguntas. Inclusive, eu já vou soltar aqui a primeira pergunta, vou ler aqui a primeira pergunta, que é do Lucas. Ele pergunta aqui se é possível editar o recurso de esquadria embutida de forma independente em cada um dos conjuntos verticais mostrados. É possível isso? Bom, Lucas, eu acho que você está se referindo à apresentação daquela parte de esquadrias esquadria embutida em perfis diferentes, né? Você que apresentou, Luciano, te vira aí. Não, sem problemas. Naquela questão ali, naquele exemplo que nós estávamos dando, você tem, os recursos foram espelhados, então ele vai manter o mesmo perfil de tratamento que foi dado no primeiro, né? Porque você fez o espelhamento. Agora, se você quiser fazer modelos independentes, você pode, desde que você construa os 4 modelos separadamente. E aí você pode dar um tratamento de canto em cada um tratamento de esquadria de embutida diferente em cada um dos 4 pedestais lá, verticais que você colocou no seu projeto. Vai depender da forma como você projetar. Ou seja, tem tudo a ver com o que a gente sempre fala, né, Luciano? A intenção de projeto. Isso aí é a palavra-chave para tudo, né? Então você tem que ter a intenção de projeto, entender onde você quer chegar. O importante é que a gente fornece essas possibilidades para vocês terem essas escolhas, né? Exatamente. Eu sempre falo isso aí, né, Thiago? Projeto, no SolidWorks a gente tem muito mais que uma ou 2 maneiras de se projetar, né? Isso aí. Legal. Espero que a sua dúvida tenha sido sanada aí, Lucas. E agora vamos para a próxima pergunta. Na parte que foi falada aí da montagem, no posicionamento de nervúrias, ele pode deixar cada um independente ou não? Minha parte também, novamente. Bom, você configura lá no gerenciador, lá nas propriedades, no gerenciador de propriedades, o posicionamento padrão. Isso não significa que isso é adotado todo o tempo para toda a montagem. Você pode selecionar um posicionamento diferenciado de acordo com a sua necessidade. Volta àquilo que o Thiago acabou de falar. Vai da sua intenção de projeto, você selecionar a melhor forma que você quer trabalhar no seu projeto. Pode colocar como padrão, pode colocar diferente, vai daquilo que você achar melhor. Cada um, o software, ele aceita aquilo que você está solicitando para ser feito, desde que seja uma coisa possível de ser feita, né? Legal, bacana. Tem agora uma outra pergunta do Amauri, onde ele está dizendo aqui se o SolidWorks Professional, ele dá direito à licença do PDM básico. Ele diz que precisa habilitar, ou não? Bom, agora é comigo, né? Amauri, sim, SolidWorks Professional ele dá direito ao PDM Standard, tá? Tanto o Professional quanto a versão Premium do SolidWorks, eles te dão direito à utilização do PDM Standard, tá? Você precisa, sim, fazer a instalação dele, tá? Diferente do PDM Professional, ele usa um banco de dados do SQL, a versão básica do SQL, a versão gratuita do SQL. Oi? O Express, né? Isso, a versão Express do SQL, então você não precisa adquirir SQL, nada disso, tá? Mas já vem na versão Professional e Premium do SolidWorks. Ô Maurício, se eu puder te dar uma dica e só complementando um pouco o que o Rafael comentou, assim, o PDM Standard, que é esse básico que você comentou, ele realmente ele é um PDM de entrada muito mais voltado para a gestão dos arquivos SolidWorks em si, né? Não só de todos os dados da engenharia, mas realmente você está focado em arquivos SolidWorks, talvez da WG, faz todo sentido. Só que ele ainda assim é uma ferramenta de gestão. Então, a minha sugestão para você é o seguinte, entre em contato com o time da Sysprice depois, porque isso talvez envolva uma implementação, né? Para liberar esse número de série, você tem direito, é só realmente fazer uma liberação fácil ali para a pessoa poder usar. E talvez eles podem te ajudar nessa implementação, né? Sugerindo regras, sugerindo métodos, treinando o pessoal, porque realmente é um serviço que eu sei que a Sysprice fornece de uma maneira, inclusive, super boa, já fizeram em diversos lugares.
Então, realmente, a única coisa que eu não recomendo é fazer essa implementação assim sozinho, porque realmente envolve colocar os seus dados, envolve colocar toda a sua inteligência dos seus projetos, da sua engenharia, num banco de dados, né, num cofre seguro. Então é importante que isso seja feito de uma maneira muito, muito bem pensada. Tá? Isso aí. Legal. Só completando, Thiago, só um minuto, só completando, Claro. O PDM Standard, assim como o Thiago Amorim falou, o Amorim, ele é a porta de entrada para você começar a utilizar o PDM, tá? Então, assim, dependendo do cenário que você tem, dependendo dos objetivos que você quer alcançar com a utilização do PDM, talvez seja necessário você partir já para algo mais robusto, né? Por exemplo, se você pegar o próprio PDM, o Professional, né? Então, você vai ter ferramentas mais dedicadas para o cenário que você está buscando, tá? Legal. Surgiu mais uma pergunta aqui sobre PDM. O PDM ele integra com os outros sistemas de CAD e qual seria aí o tempo para uma implementação? Tempo de implementação, né? Sim, o PDM ele integra com outros CADs, não CADs, arquivos não CADs, ele gerencia também arquivos não CAD, tá? O tempo de implementação é muito relativo, tá? O tempo de implementação vai depender do que você está buscando, né? O que você está arquitetando com o PDM, tá? Então isso é uma questão muito ampla, tá? Precisa ser feito todo um levantamento, toda uma análise em cima do cenário, tá? Então, aonde a empresa está e aonde a empresa quer chegar com a utilização do PDM, para depois sim a gente ter um tempo, passar um cronograma de implementação do PDM para você, tá? Isso, e assim, o PDM é interessante. Lucas, né? Isso é interessante que. Foi do Lucas, eu vi aqui também. A gente sempre conversa isso internamente, né? A gente já implementou o PDM em centenas de empresas, né? E a gente sempre sugere que essa implementação seja feita por etapas, né? Com etapas bem controladas, bem definidas, com objetivos. Mas, assim, apenas para não ficar uma coisa muito vazia, ou assim, sem dar um número, né? É muito diferente de implementações de sistemas complexos como ERPs, que às vezes demoram meses e até nem termina a implementação. A gente está falando de uma primeira fase básica ali, com talvez colocando fluxo de trabalho, colocando os arquivos de engenharia, cadastrando as pessoas. A gente está falando de coisa talvez que seja no máximo um mês, né, de implementação. Então, assim, realmente para a gente falar de um sistema onde eu vou estar criando um conceito, colocando tudo num cofre seguro, treinando as pessoas para utilizarem nessa nova realidade, mudando um pouco esse paradigma ali, né? É realmente algo bem rápido, tá? Legal, acredito que essa dúvida tenha sido respondida aí pelo time técnico aqui, especialistas, né, de SolidWorks. Surge uma outra pergunta aqui que é sobre o Manage, né? Ela é uma ferramenta dentro do SolidWorks ou precisa ser incorporada? Não, o Manager ele é uma ferramenta que precisa ser incorporada, tá? Ela está um outro produto, né? Então ele não está dentro do SolidWorks. Ou seja, ele é vendido separadamente. Exatamente. É isso aí. Porque assim, ó, é interessante essa pergunta, viu? Porque às vezes a gente mostra, vocês viram o Rafael mostrando o PDM, o Manage, o Luciano mostrando o Simulation, e funcionam as coisas muitas vezes dentro do SolidWorks, né? Só que isso tem a ver com a integração que a gente tem entre os nossos produtos. Né? Porque o PDM também, ele tem essa versão básica que a gente comentou ali, que eu acho que foi o Amauri que perguntou isso, foi o Amauri. Só que ele tem o PDM Professional, que foi o que o Luciano mostrou, ele também é vendido separadamente. Só que a integração para o usuário funciona de uma maneira transparente. A parte de simulação, do flow ali também, são produtos, porque cada pessoa às vezes tem necessidades diferentes, né? Mas eles funcionam sempre na mesma janela, integrando com o SolidWorks, né? Só complementando, em cima disso que o Thiago falou, o grande diferencial que nós temos hoje em relação aos produtos
disponíveis no mercado, é justamente você não ter ilhas, né? Então, o que são as ilhas? São cada setor da empresa trabalhando com uma solução diferente, de fabricantes diferentes, entendeu? Então, as nossas soluções, elas são conectadas, entendeu? Então, você consegue... E por isso que às vezes dá a impressão assim que tá tudo dentro do SolidWorks, né? Mas existem, são softwares diferentes que se conversam, tá? Legal. E o Amorim está fazendo uma outra pergunta aqui. Ele está dizendo que ele está tendo problemas entre a aprovação do pedido de fabricação e o início da fabricação. Durante esse intervalo, o projeto tem sofrido algumas alterações que não está chegando ao fornecedor por falta de comunicação entre o departamento comercial e o setor de projetos, né? E a dúvida dele é se, através do PDM, o manager, o fornecedor dele pode acessar o banco de dados de desenhos em tempo real. Pode. Ele pode acessar, e na realidade, assim, essa é uma das grandes atividades do PDM, tá? E do PDM com o manager. Então, até na apresentação eu mostrei lá a questão dele poder disponibilizar um link com senha para o fornecedor dele poder manipular esse desenho, verificar essas alterações que estão dentro do desenho, tá? Então, você consegue sim fazer isso com o PDM, com o manager. E ele pode também, inclusive, o PDM ali como o Rafael mostrou também, vocês notaram que tem a questão lá do link, mas vocês notaram que ele estava numa versão web, né? Ou seja, existem algumas, já vi algumas empresas que fazem o seguinte, por exemplo, a pessoa às vezes nem tem o manager, tem o PDM, tem os dados, e ela dá uma senha de acesso para um fornecedor, onde esse fornecedor só acessa a pasta dele. Imagina que assim, eu tenho aqui na minha engenharia, trabalho eu, o Rafael, o Luciano, o Thiago, nosso chefe aqui, e sempre que a gente faz um projeto aqui, eu falo assim, vou terceirizar com a empresa X. Eu coloco na pasta lá, e essa pessoa ela pode acessar lá da empresa dela com um login, com uma senha, via web, né? Então existem várias formas de configurar isso. Eu posso mandar um link, igual o Rafa comentou. Então, a questão importante é saber que existem formas de fazer isso, tá? E é bem tranquilo, Bacana. E se o PDM ele for implementado futuramente, a versão standard, ele pode fazer um upgrade para o Professional ou é uma nova implementação? Não, na realidade você consegue fazer o upgrade, você consegue sair da versão standard para a versão Professional, e é necessário fazer sim alguns ajustes na implementação, não é uma nova implementação, tá? A gente aproveita o que foi implementado já, mas aí vai existir outras ferramentas, outras funcionalidades que vão precisar ser colocadas em prática, tá? Isso, porque na prática o PDM Professional ele realmente faz muito mais coisa que o PDM Standard. Só que eles trabalham, acho que a pergunta do Amaury tem a ver com isso também, eles trabalham na mesma base de dados, tá, Amaury? E o PDM Professional ele trabalha com SQL completo, não Express, mas assim, você não precisa refazer tudo que já foi feito, a gente reaproveita aquilo e aí coloca mais coisas, conforme o Rafael comentou, é bem isso mesmo. Legal, pessoal. É isso. Eu estou aqui com o meu diretor aqui no ponto, e ele me disse que o tempo acabou, tá? De antemão aqui já agradecer aí a todos aí que estão respondendo a enquete e que participaram aí do nosso evento. Quero agradecer também aí ao Thiago Amorim, da DASSO, que contribuiu bastante para o evento acontecer, né? O Luciano Lima, o Rafael Álvares, por contribuir com o sucesso que foi esse lançamento aí do SolidWorks e de Experience pela Cisprais, junto à DASSO. Desde já, o meu obrigado a todos e dou a oportunidade agora para o Luciano, o Thiago, o Rafael estarem falando aí com vocês e fazendo seus agradecimentos também, tá legal? Valeu, pessoal. Queria novamente agradecer o convite. Para mim foi um prazer estar participando desse evento com vocês e que é sempre legal falar desses assuntos, né? E com todo mundo que está participando, engajado aí, fazendo as perguntas, interessados. Gente, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Novamente, obrigado pelo convite. Um abraço. Tenha uma ótima semana e vamos se falando. Valeu, Thiagão. Eu também gostaria de agradecer aí a participação de todo o público, de todo o pessoal aí, agradecer o apoio e a parte do Thiago também, que foi muito importante para apresentar para todos os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos amigos, né? Agradecer aí a atenção de vocês
Eu espero que todo mundo tenha gostado aí. Estamos à disposição, nosso time aqui, eu como time técnico, o Rafael, nós estamos à disposição aí para o que vocês precisarem, mais dúvidas. Vocês estão vendo aí a URL, o telefone de contato, é só entrar em contato e teremos o maior prazer em ajudar vocês e esclarecer o que vocês precisarem aí. Até mais, fiquem com Deus e uma boa tarde aí. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês aí, pelo tempo expendido aí para assistir esse lançamento aí da versão 2021. É uma versão muito importante para a gente, tá? Porque nós demos muita atenção pro que vocês pediram, tá? A gente desenvolveu melhorias para essa versão 2021 para vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tem um link aí para vocês acessarem, WhatsApp, e-mail, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem. Bom, fiquem com Deus e até a próxima aí. Um abraço.